Espero não ter julgamento sobre ele. E se eu tiver, eu tô aqui pra desconstruir os meus julgamentos. Guiar é conduzir. Como se você tivesse um carro e você cedesse o carro para alguém pilotar aonde você vai. Você vai aceitar essa experiência dizendo: "Ó, gratidão, a gente bateu o carro, sofreu um acidente, mas foi bom para mim, me ajudou muito isto. Agora eu tenho uma experiência e estou mais forte". Se você estivesse conduzindo o teu carro, você agiria com responsabilidade com o teu carro, com o teu corpo, com a tua vida, o que é um guia, ou o papel que eu coloco para um ser que está no meu campo como sabedor da informação que eu não consigo acessar ou assimilar, portanto, eu coloco ele no papel de piloto. A pessoa de corpo físico, vamos trazer assim, ela quer preencher esse buraco de alguma maneira. E ela não concebe que quem preenche o buraco é ela mesma. Ela coloca seres em posições para que eles preencham o buraco que é dela. Ela que criou o buraco. Faça por você mesmo e comece me deixando não na posição de guia, mas de parceiro de igual para igual. Quando o ser humano solicita um guia maior que ele, é porque ele está dizendo eu sou o menor, porque eu tenho sabedoria. Não porque eu preciso acessar outros seres. É que todo ser que eu acessar sou eu. Olá. Antes do início desta entrevista, eu vou relatar o que eu estou sentindo na minha corporalidade física. Estas sensações são referentes à entrevista de hoje. Sinto que não estou com domínio sobre a minha corporalidade, enjoada, cansada, com dor de cabeça. Estou exausta, seria esta melhor colocação. Fazia tempo que eu não sentia estas sensações. Eu sou a Camila Cósmica, estamos começando a entrevista de hoje. Estou aqui com o Fábio, ele vai ser o canalizador do entrevistado. Olá, Fábio, tudo bem? Olá. Podemos trazer já o entrevistado? Sim. Vou fazer uma contagem e no 3 ele se apresenta. 1, 2, 3. Hoje eu sou o teu guia. Hoje você é meu guia. Eu te coloquei nessa posição de guia, certo? Correto. Fábio está informando que vai canalizar com os olhos fechados. Ok, Fábio vai canalizar com os olhos fechados. Hoje você é meu guia. Por eu ter te colocado nessa posição de guia, você quer trazer por que eu te coloquei nessa posição? Não. Você me colocou nessa posição, você precisa assumir a responsabilidade de informar as pessoas e conseguir declarar para você mesma por que você escolheu a minha posição de guia durante esses dias no teu campo. Eu até vou fazer uma pequena provocação. O guia da tua vida nesses 2 últimos dias. Nesses 2 últimos dias, uma das últimas entrevistas que a gente realizou, eu não soube lidar com ele que apareceu no campo, pois eu estava sendo arrogante, então eu não soube lidar. Ele já apareceu antes, no início de uma entrevista, e eu simplesmente não soube lidar. Eu pedi para que ele se retirasse, já que não tinha nenhuma informação, e ao eu não saber lidar com ele, de forma muito gentil, ele depois se apresentou para mim e trouxe muito conhecimento, trouxe a sabedoria draconiana. E ao ele trazer a sabedoria draconiana, eu, Camila, no momento que ele trouxe, eu não soube compreender toda a sabedoria draconiana que ele trouxe. E neste momento, ao eu não conseguir compreender, ou não simplesmente escolhi não compreender toda a sabedoria draconiana naquele momento, eu coloco que eu
escolhi não compreender naquele momento para poder compartilhar hoje essa sabedoria. Eu coloquei ele na posição de guia, porque já que eu não tive a capacidade de compreender naquele momento, eu então coloquei ele nessa posição. Senhor guia, senhor draconiano, então pode ficar um pouco mais no meu campo, para que daí sim eu consiga fazer uma entrevista com você? E virou uma chavinha na minha cabeça. Se eu pedir isso, ele vai estar no meu campo e a sabedoria que ele tem vai sobrepor a minha sabedoria, o meu conhecimento. Então, ele vai ser o síndico do meu prédio, ele vai ser o ser que está tomando conta do meu campo. Eu fiz essa escolha para a entrevista de agora, mas essa escolha está tendo consequências na minha fisicalidade. Uma escolha que eu fiz. Eu cedi o meu poder de domínio do meu corpo, do meu campo, para o que eu coloquei como guia draconiano. Porque naquele momento não. Eu fui burra. Essa é bem a colocação, porque eu não compreendi a informação que ele estava ali para trazer. Este é a prévia de como este convidado está aqui. Eu fui arrogante ao não aceitar a primeira vez que ele apareceu aqui. Hoje, sinto que estou apta para que ele traga as informações necessárias ou ele simplesmente comunique o que ele quiser comunicar, porque eu não vou ter, espero não ter julgamento sobre ele. E se eu tiver, eu tô aqui para desconstruir os meus julgamentos, porque é desmistificando a mediunidade. Uma questão de prática, de experimentação, está acontecendo aqui. Um exemplo para vocês de como a Camila enrola para contar o que aconteceu, para ela dar este contexto. Porque ela falou que está com sensações, e essas sensações ela não tem domínio dela, não tem controle, está sofrendo consequências. Isso indica que tem bastante presença e seres no condomínio dela, no corpo dela, no campo energético dela. Camila está me deixando guiar. Eu solicito que você aceite, então, que eu guie esse começo de entrevista. Como você deseja. Ironia do destino. Guiar é conduzir. Como se você tivesse um carro e você cedesse o carro para alguém pilotar aonde você vai. Você até pode dizer, eu quero ir para lá, mas se o piloto não quer te levar para lá, ele vai te levar para outra experiência. Você vai aceitar essa experiência dizendo, gratidão, a gente bateu o carro, sofreu um acidente, mas foi bom para mim, me ajudou muito isto. Agora eu tenho uma experiência e estou mais forte. Ao você achar que um guia pode, por um acaso, te levar para uma experiência significativa para você, é verdade. Só que ele pode te levar para uma experiência surpreendente se for um parceiro, um amigo, uma cocriação, uma copilotagem num evento na tua vida. Se você está escolhendo deixar ser guiada, isto significa que a tua experiência vai ser acompanhada, provavelmente ou com certeza, com outros seres. Então, um guia nunca está sozinho quando ele está guiando, está no comando do seu campo. Então, a pessoa que aceitou o guia abriu a porta da pilotagem da sua vida para um ser. Se abriu a porta da pilotagem da sua vida, a porta principal do seu carro, as secundárias, porta-mala, porta-luva, porta
pessoa ao lado, porta de trás estão todas abertas. Assuma a responsabilidade, humanos. Eu abri a porta principal e ao abrir a porta principal, automaticamente todas as portas se abriram e eu não tive mais. Eu deixei a chave no centro do carro. Deixei a chave. Simplesmente não comandei mais a trava de quem entra, de quem sai, de quem fica. Estão todas abertas. Eu fiz essa escolha, ou melhor, quis ter essa experiência na qual eu não sabia o que essa experiência podia trazer. Eu tive essa experiência, pois eu qualifiquei a sabedoria do meu guia em relação à minha sabedoria. Como o guia, sendo conhecedor, detendo do conhecimento, sendo que ele tem o conhecimento e naquele momento eu não tinha o conhecimento. Então eu dei a chave de comando para ele, para que em algum momento eu tivesse esse conhecimento também. Mas a diferença de guia e de parceiros, você citou parceiros. Você já esteve enquanto parceiro? Sabe? Você está vendo na prática, você está vendo na prática o quanto Eu faço uma contagem de 1 até 3. é assim, Posso? o guia quer te entrevistar. É Fábio ou Camila? É Fábio. Fábio falando dele. Uhum. Eu, por respeito, eu vou falar o que ele está dizendo. Ele quer te entrevistar. Eu tenho que deixar o corpo totalmente para ele. Totalmente, eu digo, eu tenho que soltar, deixar ele falar. E talvez na entrevista seja uma sessão, seja uma. Aí ele pega conhecimento meu, utilizando conhecimento nosso, para que faça a sessão. Passo 1, te entrevistar com os seres que você está no teu campo. Passo 2, tirar os seres que você está no teu campo, ficando praticamente canalizando só o guia, você e ele. Tira todos do carro do teu condomínio atual. Passo 3, você assume a canalização também e ele fala a partir de você, mesmo que você já tenha o conhecimento total dele dentro de você, porque você é ele. Você vai chegar nessa parte do entendimento para transmitir para as pessoas. Quando você não está sendo você autêntica, você não tem esse entendimento, você esquece que esse guia é você, que o carro é você e que todos os outros carros ao lado são projeções de você também. Todos os corpos, as pessoas, o universo. E você não age assim, você não age como uma individualidade dentro do teu todo. A cidade é você, o planeta é você, o universo é você. Então você age tentando ser alguém no mundo ou tentando se proteger das situações difíceis do mundo. Mas nossos amigos, as pessoas não conseguem acompanhar esse raciocínio. Você acompanhou. Você entende tudo que foi dito até agora, esses passos. Nem todo mundo consegue, porque as pessoas estão como você nessa situação agora, ocupadas por seres, consciências, compartilhando conhecimento, a experiência de vida, achando que eles estão ajudando a pessoa a ir no bom caminho. Não existe bom e mal, existe o caminho que os seres consideram que você, como humana, tem que tomar. O corpo, a tua saúde, o que você pensa e o que você sente. Você pode encontrar amigos, abrir a porta do carro, encher de amigos e fazer uma festa, mas quem conduz o teu corpo, o que você sente, aonde você quer ir, é você.
Quando você encontra amigos humanos, você decide em comum. Olha, onde a gente vai? Quando você encontra amigos do outro plano, do plano astral, você está cruzando com seres que não têm a corporalidade na terceira, só na quarta dimensão, no plano astral. Portanto, eles têm uma forte influência na tua psique. Você abre as portas do carro, eles têm uma forte influência no que você sente, a presença deles. E depende da densidade. Tem um que já chega bêbado, tem outro que já chega com más intenções ou com intenções. Vamos aprontar, vamos causar dificuldades para outras pessoas. Vamos dizer assim, né? Vamos rir dos outros, tirar sarro, atropelar, fazer sei lá o quê. E tem outros que dizem, não, vamos aproveitar a vida, vamos curtir, vamos para a natureza, vamos uma vibe mais hippie, vamos dizer assim. Quem é que decide a tua aventura, a tua experiência? Você, ao assumir o comando da tua vida, você não vai deixar de ter experiências, ao contrário, você vai ter experiências produtivas, interessantes, maravilhosas e surpreendentes. Ao deixar o comando da tua vida com outros seres, aonde aonde você vai, você deixa que outros seres decidam. E como vai ser essa experiência, você decide que outros seres decidam. O teor, o ritmo, a vibe, a vibração, até você ter a experiência e dizer, opa, agora eu assumo o comando, opa, isso ajudou a eu ficar forte, me ajudou a levar o profundo do poço, mas agora eu quero sair, né? Vou chamar outros guias ou vou pedir para esse que era guia, mas que saiu do comando do carro e deixou, olha, vem você aqui de trás guiar por enquanto, já que você sabe o caminho. Mas esse que sabe o caminho estava bêbado. Causou acidente, causou mil coisas, se perdeu. Por que que o guia faz isso? O carro não é dele. Ele topa todas as aventuras. Por que ele topa todas as aventuras? Ele está na quarta dimensão. É você que tem corpo físico. O carro é teu. Quais são as consequências na tua psique e na tua fisicalidade? Separando o carro, corpo energético, de corpo físico. Portanto, assuma a responsabilidade de ceder o comando da tua vida, as experiências da tua vida e a atmosfera da tua vivência para outro ser. Como é que foi a tua experiência nesses dias? Deixando em parte, não assumir totalmente o comando da tua vida, mas em parte a atmosfera das aventuras que vocês vivenciaram, ou do dia a dia que você vivenciou. Entenda, lembra como é que foi, lembra como o teu campo estava, quando entrava e saía os seres e o que afetava. Agora a gente começa um bate-papo, porque eu creio que é necessário você explicar alguns termos. O que é um guia para você? Qual o conceito que ele faz? Eu vou fazer uma contagem só para que as respostas que vão vir sejam da Camila e não da confusão dos seres que estão no campo junto com a Camila. Eu vou contar de 5 até 1, depois eles podem se comunicar também. Eles vão ficar de ladinho aqui. 5, 4, 3, 2, 1. Camila, o que é um guia para você? Só um minuto. Estou estabilizando aqui. Um guia é um ser no qual eu cedo o meu poder de decisão. Ao eu escolher ter um guia no meu campo, no meu corpo, eu cedo completamente as decisões do meu corpo, da minha corporalidade para este guia. Camila, qual a definição de guia que você teve há alguns dias atrás? Guia é quando a minha burrice está ativada. Eu me coloco enquanto não capaz, e ao me colocar enquanto não capaz, eu
crio ou eu troco, encontro um ser que eu considero mais capaz. Então eu me enxergo enquanto burra para não guiar a minha própria vida e eu cedo a minha capacidade de decisão para um guia. As palavras que eu estou utilizando não estão simples, porque nesse momento eu não estou me recordando da definição que eu já tive. Camila, você escolheu que ficasse um guia no teu campo por alguns dias. Sim, escolhi. Por que e como você escolheu isso? Eu escolhi vivenciar, ter um guia no meu campo, pois no momento que ele me trouxe as informações, eu não tive a capacidade de compreender todas aquelas informações. Eu escolhi receber todas as informações. E para isso, eu solicitei que ele ficasse no meu campo, para que em algum momento eu acessasse todas as informações que o guia já me passou inicialmente. Inicialmente, quando eu tive o primeiro acesso a este ser draconiano, ele passou todas as informações necessárias para a minha compreensão. Só que naquele momento, eu não compreendi as informações. Então, eu solicitei, pode ficar mais um pouco no meu campo? Porque eu sinto a necessidade de compreender tudo que você trouxe. E eu me coloquei enquanto não apta, burra, naquele instante. Ou seja, foi passado informações para você por um ser, você não conseguiu assimilar, compreender toda a informação, ficou sentindo aquele gostinho de quero mais, e daí falou: "Ué, fica aí guiando o meu corpo, a minha vida, porque durante esses dias eu vou assimilando todo esse conhecimento que você tem e vivenciando as aventuras ou o cotidiano da minha vida através da tua guiança, aonde você me leva e como você escolhe o ambiente em que eu vou experimentar a vida nesses meus dias, em que você está na pilotagem do meu corpo, dos meus sentimentos, dos meus pensamentos, ou pelo menos em parte, você e todos os que você escolherem entrar no meu campo, no meu carro." Consciente não estava abrindo para tudo isso. Eu apenas solicitei que ele ficasse no meu campo. E ao solicitar, eu me dei conta que a solicitação que eu estava fazendo era uma solicitação que enquadrava ele enquanto guia. Daí, neste momento, eu entendi o que era um guia. Porque anteriormente eu nunca coloquei um ser nessa posição consciente. Outros seres estavam no meu campo, mas eu não os conhecia e não colocava eles nessa posição. De piloto. De piloto. Eu nunca coloquei um ser de forma consciente, eu nunca coloquei um ser enquanto piloto do meu campo. Dessa vez específica, eu solicitei que ele ficasse para me complementar as informações que ele tinha passado. E ao solicitar isso, virou uma chave na minha cabeça que eu compreendi o que é um guia. Porque é um ser com sabedoria que está ali, que eu coloco ele ali, pois eu não tive a capacidade de compreender o que ele trouxe inicialmente. O que é um guia ou o papel que eu coloco para um ser que está no meu campo como sabedor da informação que eu não consigo acessar ou assimilar, portanto, eu coloco ele no papel de piloto. Ele está no meu campo. Mas, puxa, que interessante o que você está trazendo. Então, eu aceito que você traga mais informações, por favor, consciente ou inconscientemente ou no sonho. Este ser vai assumir Um comando. o comando da tua vida, do teu edifício, da tua. Se você for um prédio, ele é o síndico, o zelador do teu condomínio. Se a metáfora é um carro, ele está pilotando o teu carro ou o teu avião, né? Guiando, conduzindo no volante. Então, perceba isso. É um guia ou é um ser no campo que eu coloco na posição de guia. E isso é autorresponsabilidade. É um ser no qual eu coloco ele na posição de guia.
Um guia só existe se eu cedo o meu comando, se eu cedo o direito de síndico, a posição de síndico, se eu cedo a posição do motorista, se eu ceder, esse ser vai se colocar, pois aquele local no qual eu não ocupo está disponível. Então, olha, você pode ocupar a posição de piloto do meu carro, do meu avião? Isso é claro, ele não é uma obediência, mas é uma... Você está na quarta dimensão. Você solicita isso, ele segue o comando que Ele você deu para ele. Exatamente, ele segue o comando. Ele não vai dizer, não, não vou ser teu guia. Ele vai dizer, opa, que ótimo, então tá, você está pedindo que eu seja teu guia. Por quê? Porque no teu campo, você é soberana. Qualquer comando que você dá, o ser vai aceitar, a não ser que exista comandos do inconsciente. E comandos do inconsciente sempre se sobrepõem aos comandos pretensamente conscientes. Ou seja, você diz assim, saia da pilotagem da minha vida, do meu carro, e fique aqui de lado, eu vou assumir o comando. Ele vai dizer, tudo bem, pode assumir. Aí você assume o volante da tua vida, olha para o lado e diz, aonde a gente vai? O que eu tenho que fazer? Daí ele diz, vai até o lodo lá, porque a gente vai tomar um banho de barro, de lama. E você vai. Porque o teu inconsciente está pedindo orientação. O que o copiloto, que no fundo é o guia, vai dizer? Olha, vamos tomar um banho de mar maravilhoso. Mas para onde ele pode te levar? Para o lodo, para a lama, porque é isso que ele acha que você precisa, porque o teu inconsciente está pedindo que ele guie. Ele está com a visão de quarta dimensão. Então ele vai te levar onde a experiência que ele acha que você tem que ter. Aí você diz, não, mas você me conhece super bem. Você está comigo desde os meus pais, dos meus bisavós, ou desde o meu nascimento, ou desde o meu trauma de 15 anos. Não importa, mas você está cedendo a tua experiência para ele, estando pretensamente na pilotagem ou não, porque é o teu inconsciente que comanda, desculpa, é o teu inconsciente que te conduz a ceder a tua condição de criadora, porque é a programação. Teu inconsciente é a programação. Então, mesmo de forma consciente, trocando com o guia, percebendo a presença dele e cedendo, solicitando intuitivamente, verbalmente, que ele ocupe a posição de piloto, dessa maneira acontece um guia. Existe um guia e até de forma inconsciente também. Porque se algum aspecto da minha vida, da minha infância, eu já programei que eu não tenho aptidão para tomar as decisões sozinhas no meu campo, do meu corpo, e se eu programei que eu necessito de algum ser que me aconselhe e no qual eu siga fielmente o conselho dele, se eu solicitei em algum momento, isso está no meu subconsciente, Siga consciente ou inconsciente. isso, Fielmente. fielmente. Consciente ou inconsciente. Se eu solicitei isso em algum momento da minha vida, o guia também tem este papel de direcionar a sua vida, mas aonde você inconscientemente cede as decisões para ele. É você que dirige, mas você cede que as decisões são tomadas por esse guia. Mesmo você não percebendo, não se dando conta, ou não trocando informações diretas com esse guia, mesmo ele não ficando visível e aparente, porque está visível e aparente no seu inconsciente. Exemplo, eu tenho uma conselheira para minha vida amorosa, eu tenho um mentor para minha vida espiritual, eu tenho um ser aqui que me ajuda quando eu vou curar ou conversar com as outras pessoas, quando eu vou ajudar na minha autocura, na minha autoharmonização e no conselho que eu dou para os outros quando alguém solicita. Então eu tenho alguém, uma cigana, vamos dizer assim, nos meus assuntos amorosos, eu tenho o meu mentor espiritual e eu tenho mais lá eu ia dizer um Exuzinho ou um Herê,
um preto velho que me ajuda em alguns conselhos, em alguma autoharmonização. É só um exemplo, gente. Então, você tem conselheiros que você confia, que você está solicitando ajuda. Uma coisa é você ter parceiros de conversa, praticamente de igual para igual. Ou seja, eu não entendo deste assunto ou não estou lembrando da minha sabedoria desse assunto. O que você sabe sobre esse assunto, o que você considera interessante? Aí você, consciente ou inconscientemente, vai dormir ou conversa com esse ser ou recebe a inspiração, a intuição desse parceiro, dessa parceira, que vai te dizer: olha, eu penso isso, eu vejo aquilo. Agora, se você considerar essa parceria como o que eu tenho que fazer, fico com essa pessoa ou não, troco de emprego ou não, como a gente vai ajudar esse meu amigo, qual o conselho que eu vou dar para ele neste momento. Aí você escuta esse parceiro que é um guia, está te guiando, porque você considera que um ser de quarta dimensão tem mais capacidade para você de seguir e de conduzir a tua vida nesses momentos do que a sabedoria encontrada em você mesmo em parceria de igualdade com outros seres da quarta dimensão. Porque você coloca alguns seres de dimensões sutis, densas, não importa, como os mentores, os conselheiros, os guias, os sabedores do que você tem que fazer ou ser neste momento. Porque você ou alguém faria isso, faz isso, segundo você, Camila. Porque é um buraco que a pessoa tem dentro dela. E ao perceber esse buraco, a pessoa de corpo físico, vamos trazer assim, ela quer preencher esse buraco de alguma maneira. E ela não concebe que quem preenche o buraco é ela mesma. E ao não conceber que o buraco é preenchido por ela mesma, ela coloca seres em posições para que eles preencham o buraco que é dela. Ela que criou o buraco é dela, e ela apenas percebe que é a forma que ela tem para preencher esse buraco. Através de guias, mentores, porque ela não percebeu que é por ela mesma. A base, a raiz que eu concebo, eu, Camila, é que, na minha experiência, é que eu criei um buraco dentro de mim. Eu coloquei fora, eu coloquei a responsabilidade fora. Então, ao colocar a responsabilidade fora, não assumir completamente a responsabilidade de que quem criou o buraco, quem criou esse vazio dentro de mim, foi eu mesma. E ao não me responsabilizar por isso, eu solicito o direcionamento de guias, porque eu não me responsabilizo pela minha própria vida. E ao não me responsabilizar, eu solicito direcionamento. Não é nem troca, não é uma parceria, mas eu solicito direcionamento, pois eu não me responsabilizo. Você sai do teu corpo, você deixa o teu corpo para outros seres, você se desalinha, você sai do eixo. Ou, na metáfora, na analogia do carro, você deixa o comando, o lugar do piloto do teu coração para um ser, e você, ou você finge que está no volante, mas pede o conselho: o que que eu faço na relação amorosa? Ah, porque eu tenho a minha guia que me ajuda nesses termos. Você deixa no banco da frente aquele que vai ajudar a resolver as tuas situações espirituais mais profundas. Ele é o meu mentor, ele sabe, ele já foi humano, ou ele é ascenso, ou você deixa no teu lado, no banco de trás, algum ser te aconselhar a dizer: olha, como é que você tem que levar a tua vida, a tua autoharmonização. E você ouve aquilo e você diz: nossa, mas vocês são sábios, vocês sabem mais do que eu, porque vocês lembram e eu tenho esquecimento.
Eu tenho um véu do esquecimento, na qual eu me sinto humano, ridículo, limitado. Eu me sinto um humano que não usa as suas capacidades, que não tem o seu sistema de sensibilidade ativo, de intuição, de autocura, de autocompreensão, de eletromagnetismo. Então, gratidão por estarem aqui. Eu vou me ocupar de comer, dormir e trabalhar, enquanto vocês se ocupam de trazer o que eu tenho que fazer na minha vida, num aspecto psíquico, num aspecto emocional, num aspecto de minha ligação com o que está além desse carro, no mundo, no universo, aonde a gente vai ou como a gente vai vivenciar a nossa aventura no cosmos, no universo, no mundo da psique, na quarta dimensão, quinta, sexta. Basicamente, é isso que acontece. Basicamente, é o que aconteceu com você nesses 2 últimos dias. Não exatamente como eu falei, mas você teve a tua própria experiência. E está tendo-a ainda agora, durante essa entrevista. Só para deixar claro, quem que está se comunicando comigo? É o Fábio por telepatia ou é o guia draconiano? É o guia draconiano que sabe muito bem tudo o que você vivenciou nesses dias e na tua existência, porque ele tem acesso ao manual de instruções de tudo o que você vivenciou nesse carro, nessa vida como Camila. Ao entrar no teu campo, ele tem todo o teu histórico. Ou seja, ele tem o registro, Sim. só que esse registro é ilusório, porque você está no aqui e agora. Só que para ele, um ser de quarta dimensão, mesmo se dizendo de sexta, sétima, ele está trabalhando com uma realidade de quarta dimensão, porque você solicitou a partir da quarta dimensão. Então ele vai jogar com a noção de tempo, de culpa, de preciso ajuda, de não sou capaz. E os seres que vão se envolver no teu campo neste momento são seres iguais, que também, muito parecidos, que também vivem na questão do tempo ou na correção, né? Vivem num passado, nesse eterno presente. Ou seja, seres que querem ser guia e guiar os outros, que têm essa programação ativa. Seres que dizem que não querem ser guias, mas que sabem o que aconselhar para outras pessoas. Não, são elas que vieram me pedir opinião. Eu dei a minha opinião, mas você pede opinião e segue a opinião e nunca consegue perguntar assim, ou solicitar dentro de você: como eu faço para recuperar a minha memória? Como eu faço para eu me tornar autônoma e soberana? Se você faz essa pergunta, vai vir o guia que vai te dizer: faça por você mesmo e comece me deixando não na posição de guia, mas de parceiro de igual para igual. Quando algum ser humano consciente solicita isso, vem um guia consciente. Quando o ser humano solicita um guia maior que ele, é porque ele está dizendo: eu sou menor. Quando o ser humano solicita um guia muito sábio, sutil, é porque o ser humano está dizendo: eu vou ficar aqui denso e meio burro, que é a expressão que você usa, para que alguém sábio, inteligente e sutil possa me ajudar. Porque você está criando a posição que você coloca esse parceiro de quarta dimensão. Você está solicitando e criando essa situação. Aí vem o ser ideal que assume o poder que você está dando ou criando para que ele represente o papel para você. Que a quarta dimensão você é criador, em todas as dimensões você é criador, então você coloca o papel neste ser. Um ponto interessante do que eu estou percebendo. Ao ceder o meu comando para um guia, ao ceder eu concebi que eu sou burra e não entendo a informação deste ser. E ao ceder assim, ao meu poder de direcionar, essa burrice se implanta tanto que as informações que foram trazidas aqui por parte do Fábio e do guia, eu compreendi minimamente essas informações. Porque quando eu tomei essa decisão
de colocar um guia na posição maior do que eu ocupo, todas as informações trazidas por ele são informações na qual eu não compreendo. Por isso eu até estava solicitando, é o Fábio ou é o guia? Porque em alguns momentos que eu percebi que era um pouco do conhecimento que o Fábio tem, eu não compreendia nada. Se for mais direcionado ao guia, que ele fala que é ele, as informações talvez eu compreenda um, um, num tamanho maior, compreendo mais as informações. Porque todas as informações foram trazidas até então e compreendi 10%. Eu percebi que ao ceder a minha capacidade de comandar, parece que é um buraco sem fim e eu não consigo sair dessa colocação de ceder. E veio isso de como eu faço agora? Eu tenho um guia, mas eu não sei parar de ter um guia porque eu estou ficando cada vez mais burra. Eu não compreendo o que o guia está trazendo para mim. Ele traz informações tão interessantes, tão preciosas, mas eu não compreendi. Por isso, agora, caso for possível, que o Fábio canalize ele diretamente como guia, porque eu não entendi nada. Cada vez você está tendo menos responsabilidade sobre a tua compreensão ou sobre a sabedoria que você já tem. Sim, eu cedi. Então você quer compreender. E você quer compreender, claro, de uma forma direta, simples, precisa. Mas você não consegue compreender quando eu utilizo o vocabulário do Fábio. Mas você não consegue compreender quando o Fábio canaliza automaticamente. Você acha que compreende, mas você não ainda compreende exatamente. Porque você considera que a sabedoria está comigo. Você me deixou guiar. Então agora você está dizendo, não importa se é o Fábio, se é o guia, se é o presidente da ONU ou se é a pessoa que vende pipoca na esquina que eu bato um papo. Eu não consigo compreender o que essa pessoa está me transmitindo, porque eu estou colocando-me nesta posição de responsabilizar os outros do meu entendimento e não da informação. Não da comunicação em si, mas como eu assimilo e entendo as coisas. Se você está com filtros, está com turbulência no campo, e você aceita alguém que traga a sabedoria, você nunca vai compreender isto, porque a compreensão, a única sabedoria que tem é tua, dentro de você. E quando alguém fala algo, o guia fala algo, e você compreende, é porque você acessou a tua sabedoria, então o guia deixa de ser guia e começa a se tornar um parceiro, de igual para igual. Porque pretensamente, ou normalmente, o guia faz isso. Ele traz a sabedoria dele. Sabedoria dele de quarta dimensão, não importa em que dimensão, 4.1, 4.8, mas ele traz sabedoria dele. Por quê? Ele não tem corpo físico, ele está sendo transparente, ele é puro inconsciente. Ele é a programação, a inconsciência, o que ele acredita que ele é. Ele não consegue não ser o que ele é, porque ele está numa dimensão de que eu sou guia, eu sou guia. Eu sou um pássaro, eu sou um pássaro. Eu sou um aviário, eu sou um aviário. Eu sou um réptil, eu sou um réptil. Eu sou instintivo, eu tenho essa característica. Ou eu sou sábio, eu tenho essa característica. Mas vocês na Terra dizem assim, eu sou humano. Portanto, eu preciso de vários seres de outras dimensões que me ajudem, guias, mentores. Então não são vocês. Vocês estão cedendo a compreensão, o acesso à sabedoria, ou tirar o nó para outros seres. Eu sei, já está longo, você já está se perdendo. Perfeito. É isto. E é muito simples, portanto, porque a compreensão é tua. Quando você cede a compreensão para o outro, você diz, você tem sabedoria e eu não tenho. Mas não há ser que não tenha sabedoria, com véu do esquecimento ou sem véu do esquecimento. Ahá! Sem véu do esquecimento eu tenho a sabedoria? Tem, chama intuição. É a mais forte, é a mais potente que você tem. Com o véu do esquecimento eu tenho intuição? Ou sem o véu do esquecimento eu tenho intuição? Com o véu do esquecimento, você tem tudo.
Você tem intuição, a tua intuição é o teu ser, a tua assinatura energética. É impossível você não ter isso. Você pode escolher se cegar, não ver, jogar por inconsciente, tentar não aceitar, afundar numa gaveta lá no fundo do armário, esconder. Mas é você. O armário, a gaveta, está em você, faz parte de você. Então é sempre acessível. Se a sabedoria está fora, é sempre inacessível. Se a interpretação das coisas estão fora e fora é mais certo, é mais correto, é mais sábio, é mais, ou é menos, é confuso, é perdido, vai assim ser. Porque você está criando essa situação a partir do teu campo e você é soberana e autônoma do teu campo. Isso fica muito claro quando você está trocando alguma informação, conversando com alguém de corpo físico, encarnado, conversando com um amigo, e para você está trocando uma informação super simples. Só que aquele seu amigo, ele não compreende a informação que você está trazendo e você fica indignado até por ele não compreender algo tão simples. O que acontece ali, naquele aspecto da compreensão do seu amigo, é que ele cede. Que nem eu cedi a compreensão para outro ser, então eu não compreendo a essência dessa troca. Negando. Esse ceder é negar a própria sabedoria. Sim. A própria capacidade, que foi o termo que você utilizou. Capacidade de discernir, de saber, de entender, de acessar a internet cósmica da sua mediunidade. Me permite fazer uma contagem para estender, para sincronizar nossa sabedoria, Sim. que a minha é a tua e a tua é a nossa aqui do campo, do teu campo. 5, 4, 3, 2, 1. O que eu sinto é uma sintonização minha de Fábio, de Camila e essa consciência, esse ser que está sendo parceiro nosso neste momento. Os outros já não estão longe, afastados. Os outros são humanos astrais, desencarnados, por exemplo. Eu estou sentindo o calor da expansão, o calor de encontrar um parceiro ou criar uma parceria e não alguém que eu tenha que canalizar ou que traga uma informação que não tenha em comum entre nós. É uma informação que está sempre em comum, uma sabedoria nossa, de seres multidimensionais ou seres conscientes nos seus planos de existência. Eu sinto que a compreensão sou eu. E existe uma troca de parceria. E ao acessar essa compreensão que está em mim, a partir de uma troca, o meu campo e o meu corpo fica estável, leve e tranquilo. A minha corporalidade muda completamente, a sensação que eu tenho do meu corpo muda completamente. A ideia de acabei de fazer uma faxina dentro de mim e encontrei a minha própria sabedoria, encontrei livros no qual eu escrevi e estava deixando de lado. E estou acessando essa sabedoria que estava em mim. Ao acessar a sabedoria que está dentro de mim, a faxina que eu fiz dentro de mim, eu deixo o que cabe neste local, neste corpo. O que pertence a esse corpo, pois eu reassumo o comando dele. E ao reassumir o comando do meu próprio corpo, perceba a potência que o meu corpo tem e inicialmente me causa espanto. Eu estou estabilizando este meu corpo. Lembra um pouco a sensação de estou girando levemente para estabilizar o meu próprio corpo. Comigo no comando. Eu acordo na quarta dimensão e eu percebo os seres, eu vejo as energias, eu sinto as coisas
emoções, eu tenho ideias e resolvo encarnar num corpo. Eu crio um corpo, escolho um pai e uma mãe, vou na Terra, tenho uma vivência, tenho mentores, guias, parceiros, amigos, vivo aventuras, acidentes, coisas horríveis, coisas legais. Aí, num dia especial que eu olho no espelho e digo, tem algo diferente hoje. Estou cansado, vou dormir. Aí eu fecho os olhos, vou dormir e eu acordo de um sonho. E o sonho que eu estava tendo é que eu estava na 4ª dimensão, que eu encarnei na 3ª, que eu tive um corpo físico e que eu tive guias, mentores. E tudo isso era a criação do meu sonho. Tudo, todos os seres. Era a criação do meu sonho com liberdade de trazer várias aventuras. Que é o sonho guiado pelo meu inconsciente, sendo roteirizado pelo consciente, corroteirizado com todos os seres do meu próprio sonho. E quando eu acordo, nossa, agora eu despertei. E tudo isso que eu vivenciei foram criações minhas. Ok, agradeço. Sinto que a entrevista finalizou. Fábio, você com a sabedoria que compartilhou com o guia, tem algo para trazer? Não tenho para Camila. Há uma forte presença aqui, porque nós estamos com um ser que pertence a gente, ao nosso campo, né, que é um draconiano, ou que se colocou como draconiano, um ser cósmico, como a gente, que está distinguido, tá, com outra assinatura energética. E está um pouco tenso. A gente sente a presença de alguém aqui, de um convidado que não é mais convidado, acabou a entrevista. E durante toda essa entrevista ele esteve presente. Durante todo este momento, a gente falando assim, um pouco como se estivesse numa entrevista formal. E essa formalidade é porque a gente está aceitando a presença dele como alguém separado, que tem informações para trazer, que nós mesmos não estávamos aceitando na gente. E praticamente toda a entrevista ele tentou dizer isto: olha, enquanto eu estiver aqui, não vai ser vocês e não vai ter uma informação fidedigna, pura, sincera, de sabedoria e vivência, porque vocês estão solicitando a um terceiro ser a representação da sabedoria, não uma informação de igual para igual. Por quê? Numa manhã eu trouxe atualizações para vocês, ele disse. Que ainda havia preconceitos, que ainda havia seleção na escolha dos entrevistados. Acontece que essa informação não vinha do draconiano, vinha do teu próprio sonho, do teu ser sutil, do teu eu lumínico, da Camila cósmica. Só que a Camila cósmica, quando estava em entrevista, ou quando está em muitos momentos da entrevista, não está como cósmica. Não está sendo o todo que ela é multidimensional, agindo como cósmica. Então, ela colocou uma situação, você mesma trouxe, como se fosse um draconiano trazendo uma informação para soltar os preconceitos. Tinha que ser um ser que você tinha dito que era agressivo ou reativo no dia anterior. Mas ele está dizendo, eu não existo, eu sou você, eu existo para aquela informação. E para você notar o que é um guia, porque você chegou no conceito de que guia é quando eu não entendo uma informação, eu solicito que um ser continue no meu campo para me ajudar. Hoje, você chegou em outra informação do que é um guia. E a informação que o teu ser estava passando através da gente, a Camila cósmica está passando, é que eu considero que a sabedoria que eu tenho, ela pode ser incrementada através da sabedoria do outro. Mas a sabedoria do outro é a mesma que a minha. Então, aí, o Fábio é um
ouvir isso, eu pergunto. Então nunca mais vai ter entrevistado seres assim, porque não precisa, basta eu acessar a sabedoria que eu tenho aqui. Claro, se você está acessando a tua sabedoria, você não precisa realizar muitas coisas na vida, você só realiza. Você não precisa, você só vive. Agora, ao entrevistar pessoas, você está trazendo a oportunidade com que pessoas percebam que a sabedoria está dentro delas, mesmo que elas considerem você a cósmica. Você é a pessoa que traz a mediunidade aflorada para todos nós. Para quê isto? Para que desmistificar a mediunidade? Para que vir aqui sentar e dar uma entrevista? Para perceber que a sabedoria está dentro de mim, eu sou criadora, eu que estou sendo entrevistado. É só isso. Como é que alguém que está sendo entrevistado vai chegar nesta compreensão ou pode caminhar para isto? Se você der o teu exemplo e for coerente com esse princípio cósmico que é teu, que é ser criador, que é perceber a tua sabedoria e não perguntar, buscar a sabedoria do outro como uma sabedoria maior ou menor do que a minha, como interessante ou desinteressante. Então, eu não preciso de um entrevistado sábio. Eu preciso de um entrevistado. Preciso. Eu solicito o entrevistado e me divirto com ele. Seja draconiano, seja arcanjo, sei lá do que. Seja humano, na condição que estiver. Porque a sabedoria está nesse humano, neste draconiano que diz: eu não quero falar. Está em todo e qualquer ser. Que fala claro ou que não fala claro. O que não está sendo claro não está aceitando sua própria sabedoria, mas você está aceitando. Portanto, o eco, a reverberação de clareza e objetividade acontecerá se você fizer a tua parte como entrevistadora. Então, você mesmo vem como draconiana para dar uma roupagem de uma interpretação tua, para trazer um conhecimento que já é teu, para ativar a sabedoria aqui, neste local de entrevista, e não deixar de lado o teu ser domínio. Nunca. Não deixar de lado a sabedoria que você tem. Dar o exemplo. E ouvir o entrevistado, incentivar o entrevistado, acompanhar para a sua própria sabedoria, para a sabedoria do entrevistado, que é a mesma que a tua. Só que ele está mostrando o caminho de acesso a essa sabedoria. E você mantém o teu acesso, no mínimo, ativo, multidimensional. Você sabe que você é esse draconiano que o entrevistado está falando. Você sabe que você é tudo o que o entrevistado está vivenciando, você também vivenciou e vivencia como sabedoria. Tá tudo bem, tá ótimo. A entrevista não vai ser uma sessão mais para você. Não vai ser algo surpreendente, mas vai ser prazeroso porque simplesmente está aberto. Você está sendo você, está permitindo com que a pessoa seja ela mesma e acompanhando ela. Esse mergulho na sua própria sabedoria, ou na aceitação da sua própria sabedoria, pelas palavras dela, como você já fez em entrevista, né? Fazendo ela expressar e perceber: sou eu? Sabedoria é minha, eu estou aceitando minha sabedoria, ou eu estou dizendo que eu estou trazendo seres que são guias, que são mentores, que são parceiros, que são seres, que são demônios, que são desencarnados, que é o meu bisavô. Só isso. Se a pessoa está calma, ela distingue, ela discerne aqui. Porque você está calma e você tem discernimento. E você tem atitude holística. E a pessoa está desenvolvendo aqui na tua frente a atitude holística dela. Eu também tenho essa sabedoria cósmica. Eu também sou cósmico. Não só a pessoa que está me entrevistando. Eu também sou médium.
porque eu tenho sabedoria. Não porque eu preciso acessar outros seres. É que todo ser que eu acessar sou eu. Ou seja, é sabedoria, é consciência universal. Agradeço a entrevista, agradeço as informações. E o que fica da entrevista de hoje é que a sabedoria está dentro de cada um. Alguns encontram formas diferentes de encontrar a sabedoria que está dentro de cada um. Essa sabedoria pode se apresentar enquanto guia, mentor, enquanto seres parceiros, mas a essência é a sabedoria está dentro de você. Perceba, encontre. Gratidão pela entrevista de hoje. Gratidão, Fábio. Gratidão, Draconiano. Gratidão a mim que trouxe o Draconiano, que era a sabedoria que estava dentro de mim, que eu encontrei uma forma, que encontramos uma forma para que fique claro o que é essa sabedoria. Então, a forma que você coloca a sua sabedoria é só sua. Eu sou a Camila Cósmica e esse foi o Desmistificando a Mediunidade. Hoje com o Fábio canalizando um draconiano. Gratidão. Tchau, tchau. Para pessoas sensíveis ou médiums, recomendamos que faça uma contagem, caso sinta alguma conexão. Volte ao seu centro e se desconecte. 3, 2, 1. Vou fazer o. Tô sentindo todo o calor agora de soltar, expandir. Vamos fazer a contagem, porque daí agora eu tenho que. Ai. Essa presença draconiana que é você ainda tá reverberando em Sim, mim tá. e eu não vou. Essa contagem é a assimilação da aceitação da minha sabedoria, que é nossa, que é universal, mas que precisa acessar dentro de mim. Se eu não ver essa sabedoria, esse meu eu aqui, né, eu estar com ele, então o teor, a forma, as entrevistas são bem diferentes com essa sabedoria. E se não couber mais entrevistas entre assim nós dois canalizando, não haverá mais só entrevistados. Então a gente vai saber. Mas se a gente continuasse fazendo entrevistas sem utilizar isso, trazendo seres como uma sabedoria alheia, não ia avançar, ia ser igual outros que já tenho, não nos interessa. Outras entrevistas. A entrevista se dá quando a pessoa, inicialmente, ela coloca enquanto ser, um ser, depois ela vai se reconhecendo, vai reconhecendo que é um ser. Então Depois reconhecer que é ela, cósmica, universal, lumínica. mas isso se dá durante a entrevista, naturalmente. E com a gente já não já vai direto na essência. Não Aí a quer- gente finge que não é essência para trazer alguma informação Daí que não é mais necessária, porque a gente não tem essa necessidade de mostrar caminhos, porque não tem caminho para a gente, é direto. E basta ter esta atitude mesmo, sempre, né? Que você trouxe, por isso qual que eu atitude? trouxe através de você, né? De ser essa sabedoria, de ter atitude holística. Além, depois do discernimento, vem realmente a fase. Durante a entrevista, eu entendi porque o draconiano trouxe que, tipo, essa entrevista não vai ser proveitosa. É mais pra aqui, eu treinei a câmera, treinei a voz, treinei, mas Não vai ser publicado. o material não cabe porque não é este formato de entrevista. Cabe em outro formato. E essa informação que está hoje vai estar em todas as entrevistas. Esse é o ponto. A sabedoria que a Camila Cósmica decidiu comunicar com todos os humanos, porque é a tua sabedoria, a maneira como você acessou isso. E vai estar aqui, e as pessoas vão compartilhar o dela, esse caminho cósmico, que é a informação de identificar a mediunidade, porque há um misticismo, e se há um misticismo é porque há medo, e se há medo é porque
A pessoa não aceita ser soberana, autônoma, ou não se vê como soberana, não se vê como criadora. E como criadora de tudo, porque o sonho é dela e tudo é criação de si. Ok. Vamos finalizar? Sim. De 1 até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Adquira o Manual do Humano Cósmico, onde tem todo o conhecimento deste episódio. No link da bio, você vai encontrar as informações sobre este manual da TPC, do Humano Cósmico, que é o nosso livro digital, nosso e-book.